inoxidável tê-los aqui conosco nessa segunda-feira. Toda segunda-feira, às 20 horas, o programa Acalento, apresentando sempre novidades, sempre informações diferentes, novas visões de mundo, novas percepções. Hoje estamos aqui, eu e meu amigo Túlio Fortuna. Diz aí, Túlio, tudo bem? Tudo bom, pessoal? É um prazer estar aqui com vocês nessa segunda semana de julho, começando um novo semestre. E em função disso, nós trouxemos uma pessoa bem interessante para falar sobre vocês, sobre as previsões para esse segundo semestre de 2017, que é a nossa amiga e taróloga Márcia Godoy. Tudo bom, Márcia? Tudo jóia, Túlio, tudo jóia, Rio. Olá, querida, bem-vinda. Tudo jóia, pessoal? E aí? Vamos, gente, para quem não está familiarizado com isso, eu sei que as pessoas confundem muitas coisas e é o objetivo nosso esclarecer pontos, né? Primeiro, tarô não é uma coisa mágica, né? Aliás, há uma sensatez muito grande, né, nessa arte. E é uma arte que qualquer pessoa supostamente pode se desenvolver nisso, né? Alguns psicólogos já estudaram isso com mais afinco, tá? Jung, por exemplo, Carl Gustav Jung, ele vai falar dos arquétipos que as cartas vão apresentar, ou seja, padrões, né, que estão de informação que estão circulando no planeta. Existe um padrão de informação que é possível acessar de uma forma ou de outra, e uma dessas formas é através de lâminas de uma carta. É isso, Márcia? É isso. O tarô, ele é um oráculo, né? E como todo oráculo, ele vai trabalhar com o que a humanidade conhece, aquilo que está registrado na nossa história, o nosso registro cultural, né? E arquetipicamente falando, né? Vão representar situações, e é como o Hilton falou, não tem nada demais, é como se fosse um idioma, não é? A pessoa que lê o tarô, ela tem o domínio de uma linguagem que retrata por imagens o que está registrado na humanidade, né? No nosso inconsciente, no inconsciente coletivo, né? E permite que nós possamos acessar essas informações. Pois é, então como você pode perceber, né, é uma ferramenta fantástica de descobertas, né? Mas me diga, Márcia, quais são as boas novas que você nos traz hoje, hein? Vamos ver? Vamos ver? Vamos cortar? Eu vou fazer um corte aqui. Aliás, deixa eu falar uma coisa, pessoal. À medida do possível, vocês podem fazer perguntas, né? Isso. Podem fazer perguntas. Essas perguntas elas têm que ser geral ou pessoal? Olha, pois é, perguntas pessoais fica complicado, assim, pode fazer, mas é mais difícil na ausência da pessoa, né? Na ausência do acesso, né? Mas curiosidades que as pessoas tenham, né? Tá, é muito comum o pessoal perguntar pra mim que time vai ser campeão. Isso acontece muito. Olha só, perguntam se o São Paulo vai cair pra segunda divisão, mas eu não preciso postar o tarô. Mas tá mais fácil demais. Gente, olha só, esse número que está aparecendo aqui embaixo é meu WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem nesse número que eu passo para ela, tá certo? Então participe, né? Aliás, eu já quero mandar um grande abraço para Rosa de Campinas, que está nos assistindo, e para Fabiana, aqui de Brasília, que também já está assistindo. Já começaram mandando mensagem. Estou aqui. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Todos podem fazer perguntas nesse WhatsApp, né? E a Márcia vai fazer algumas apresentações aqui pra gente. Isso. Eu estou fazendo aqui uma primeira abertura para saber o que o tarô tem a dizer para nós sobre a situação atual que nós todos estamos vivendo. O que significa isso, né? Nós estamos num ano regido pelo planeta Saturno, que é um grande cobrador, ele é o que coloca limites, é ele que nos ensina que até aqui podemos ir, ou por que não podemos ultrapassar, enfim. Mas ele também tem um monte de coisa bacana, né? Ele nos ajuda a nos organizarmos, ajuda a termos mais o pé no chão, enfim. Eu abri aqui, fiz uma primeira abertura, e o que o tarô está mostrando é que nós estamos vivendo um momento em que a nossa noção de certo e errado, a nossa noção de justiça, de ética, ela precisa passar necessariamente pela autovalorização consciente. Não é eu achar que eu sou o máximo, é eu saber se sou e por que não sou,
não é? Para que eu possa ser justa. É muito comum num contexto onde existe uma necessidade de justiça, a gente sempre quer a sardinha para o lado da nossa brasa, né? E muitas vezes a justiça não é a nosso favor, às vezes a justiça é a favor do outro. São situações legítimas que nós precisamos compreender. Mas também é um período importante para que nós possamos celebrar as pequenas coisas que temos. Não é uma fase para amaldiçoarmos nada, né? Eu escutei outro dia uma frase interessante, né? Celebrar a inflação porque ela vem em decorrência da recessão é como comemorar não ter cáries porque se é banguela. É mais ou menos isso. Claro que se eu sou banguela eu não vou ter cárie, é evidente. Mas existe alguma coisa interessante no fato de nós estarmos em recessão, que é a necessidade de buscarmos novas formas de agir. O pajem de ouros, ele é um ser que age, ele faz, esse aqui é o pajenzinho, né? E ele tem iniciativas, ele engata a primeira, né? E ele precisa percorrer um caminho para encontrar, enfim, a independência. Isso é um período, essas cartas estão definindo as energias do momento para todos. Quer dizer, aquela pessoa que tem vontade de fazer a coisa certa, que tem iniciativa e que sabe celebrar as pequenas conquistas, essa pessoa pode ter êxito. Tá? Então isso é muito bom, né? Então depende de cada um começar a agir, não é isso, Márcia? Sim, depende de cada um começar a agir e também de desenvolver o seu senso de justiça e de autovalorização conscientemente, né? Vou dar um exemplo. Se eu não gosto, quando eu vou fazer uma compra, eu não gosto que me deem o troco errado, se eu for fazer uma negociação, eu também tenho que dar o troco certo. É simples. Então, o que você está querendo dizer é o seguinte, né? Que o ideal é que a gente seja justo e honesto com nós mesmos. Então, exatamente. O ideal, então, seria o quê? É você, no meio aonde você está, você trabalhar sua própria respeito, honestidade, autovalorização, primeiro consigo mesmo e depois com as pessoas que estão à sua volta, né? Exatamente. Sem achar que a justiça só é boa para mim. Tem gente que acha, né? Para os amigos tudo, para os inimigos a severidade da lei. Não, não é assim não. A justiça é para todo mundo, né? Uhum. Bem interessante. Vamos ver aqui. O que a gente pode esperar, primeiro de uma maneira bem geral, nos próximos meses? Vamos ver, começar com o país, né? A nível do país, política do país, economia. Vamos ver. Você separa isso, política e economia? Sim, na verdade, eu posso pedir, né, analiticamente, uma coisa diferente, separada da outra. O tarô pode responder tanto sobre um quanto sobre o outro, mas o que nós temos visto aqui no nosso país é que a economia está muito atrelada, né, atualmente à nossa questão política. Mas vamos ver aqui o que o quadro político reserva para nós para os próximos meses. A parte política, então. Questão política. Então vamos ver. Bom, novos rumos, nós estamos numa fase, isso aqui já da outra vez que eu vim aqui, nós já tínhamos visto isso. Nós estamos numa fase de prestação de contas sobre o nosso rumo como nação. O Brasil aparece aqui como no momento de testar o seu destino, a sua verdade. E é uma fase que nós temos que tomar rumo. Precisamos ter coragem, precisamos ter garra e precisamos ir à luta, não necessariamente uma luta guerreira, né? Mas precisamos ir atrás daquilo que queremos. Coisas, né? Isso. Márcia, fala primeiro que cartas são essas. Sim. Porque às vezes a pessoa pode não estar... É claro. Chegou direito. Essa carta é a carta do carro. Ela indica, além dela em determinados contextos indicar triunfo,
ela é a carta de prosseguimento no caminho, né? Eu tomo o meu rumo. Pega as rédeas, né? Eu tomo exatamente, eu tenho as rédeas do meu caminho, o carro seria a minha vida, seriam meus projetos. E o que é interessante é que existem 2 cavalos, né? Que mostrariam as situações que poderiam me distrair, né? O meu propósito de um lado e tudo aquilo que pudesse me distrair. Aquela famosa frase, não nos deixeis cair em tentação. Então, um dos carros seria isso. E eu tenho que ter bastante concentração para seguir no meu foco e não me deixar distrair por outras coisas que me tirariam desse propósito. Só que junto vem a carta do julgamento, que indica que neste momento nós estamos tendo que prestar contas, né? O julgamento, ele vem em situações em que, no caso aqui, eu estou perguntando sobre o país, né? Então, a população, de um modo geral, está sendo chamada a tomar o próprio rumo. Nós é que temos que decidir e agir no sentido de obtermos as mudanças que nós queremos. Olha só, fazer um adendo aqui. A necessidade de mudança, né? A ferramenta que nós temos num sistema político, né, como o nosso, democrático, é voto, gente. Agora, eu sei, você vai votar nas mesmas pessoas, esse é padrão brasileiro. Então, veja, como que podemos mudar nosso país se a gente não muda os dirigentes? Sabe, tem alguma coisa errada nisso. Tá, você vai votar naquele mesmo cara, é isso? Tá, porque ele é bom. Ah, entendi. Isso explica muita coisa no nosso país. Por que não se muda algumas coisas? Tá? Estamos abrindo uma possibilidade de mudança. Está ouvindo um monte de falcatrua, que é ótimo. Porque muita gente que parecia ser santa, não é tão santa assim. Mas você vai votar neles, é isso? Não. Se for isso, você não está contribuindo com a mudança. Então reveja isso, gente. Temos que rever isso, caramba. É verdade. Isso é verdade, né? Dizia Gandhi, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então, se eu sempre votei numa pessoa que se mostrou abaixo da minha expectativa, eu não devo votar nela novamente. É como aquela padaria onde você compra o seu pão. Você compra o seu pão ali direto. Aí um dia o pão está meio murcho, no outro dia o pão está estranho, você continua comprando? Não, você mudou de padaria. Não é assim que funciona? Então, o que está na base de tudo isso é a justiça. Novamente, o nosso senso de justiça, o nosso senso de equilíbrio, tá dizendo o seguinte: nós nos cansamos das coisas que são fora da lei. Precisamos encontrar caminhos de legalidade. E mesmo assim, precisamos tomar cuidado, porque, embora muita gente acredite, a justiça não é subjetiva. A justiça não é o meu ponto de vista. Existe um ordenamento legal, jurídico, enfim, um ordenamento normativo que indica que isso é permitido, aquilo não é permitido. Há interpretações sobre várias leis, a gente sabe disso. Constantemente o Supremo tem estado discutindo a constitucionalidade ou não de determinada questão, mas isso não é a vontade de cada juiz. Isso também não é a vontade do povo que pressiona o judiciário. Não, o senso de justiça ele precisa prevalecer, porque é estranho, né? É interessante isso, mas a lei, ela é para todos. A lei não é para um indivíduo. Então eu tenho que saber que no todo eu estou inserida. E eu preciso ter consciência da minha ação dentro desse ordenamento. E aí sim eu posso construir estabilidade doméstica, né, falando assim em país, né, no nosso país. E aqui, embora eu tenha perguntado sobre política, né, estabilidade também na qualidade de vida, estabilidade até da economia. Nós temos tudo para caminhar nesse sentido. Nós só não chegaremos lá se nos deixarmos novamente distrair por questões paralelas. Né? É a hora também da gente parar com a história de, também aqui de novo a justiça, né? Que vantagem Maria leva, né? Nós sabemos de vários casos, ultimamente tem sido revelados casos escabrosos, né? Em que a pessoa concede ou facilita, ajuda uma determinada conquista mediante paga. Não é assim que funciona, mas isso é propina, e propina não é justiça.
tá? Mas aqui, olha, existe o surgimento de uma pessoa cuja liderança poderá levar o país à grande comemoração. Uma pessoa, o rei de Paus, eu gosto muito do rei de Paus, porque os propósitos do rei de Paus não são imediatos, eles não são aqui e agora. Ele tem uma visão maior, ele tem uma visão de futuro, ele prevê as coisas em longo prazo, ele tem uma outra percepção, ele é mais sutil, ele não precisa mostrar para ninguém que ele é rei pronto, tá? O rei de Paus é do naipe do elemento fogo, que está relacionado com o elemento espírito. Então, eu posso dizer com estas cartas que existe o surgimento de uma pessoa que de alguma maneira vem ajudar o brasileiro a cumprir o seu destino, o país a cumprir o seu destino, tá? Não estou falando que a pessoa é predestinada, não. Uma pessoa que tem condições de nos ajudar a conquistarmos o nosso lugar. Isso é uma coisa boa, né? Olha Agora, só precisa saber realmente como é que a gente pode ter noção de quem será essa pessoa. Olha, o tarô pode explicar ou não? Já estão fazendo perguntas aqui. As pessoas que estão nos assistindo já estão fazendo perguntas. A Márcia, aqui de Brasília, perguntou o seguinte: e a Lava Jato vai terminar em pizza? Vamos ver. Vamos ver. Bom, a Lava Jato terminar em pizza, isso não vai existir, né? Porque ela já conseguiu enormes resultados, né? Eu fico pensando, né? O que seria a Lava Jato terminar em pizza? A gente já conquistou muita coisa, né? Em pizza, não sei, pode ser que termine em bolinhos, né? Porque já tem vários... algum resultado já deu, né? Já teve resultados, já teve derivações, né? Mas até a própria Lava Jato não é uma coisinha pequenininha perante tudo isso que... Exatamente. Dentro de um contexto maior, também a Lava Jato é apenas a ponta do iceberg, né? Nós sabemos que tem... mesmo que atentem contra a força-tarefa, como a gente fica sabendo, né? Ela já conquistou o seu principal objetivo. Ela já derrubou as falsas estruturas de segurança e proteção. Eu gosto muito dessa carta. A maioria dos tarólogos... Isso daí já é a Lava Jato. Já é a Lava Jato, A maioria dos tarólogos não gosta muito dessa carta, não. Eu gosto. Que carta é essa? É a carta da Torre. Uhum. A carta da Torre, ela representa o rompimento das falsas estruturas, das estruturas artificiais que nos passam uma falsa ideia de proteção e segurança. Como são estruturas artificiais, elas acabam se rompendo, tá? E existe um dispêndio de energia enorme, não é? Quando ela explode. O que significa isso? A Lava Jato já conseguiu revelar e desmontar grandes estruturas de falsa proteção, de falsa segurança, falsas estruturas de poder. Na torre, quando a torre explode, todo mundo fica ao relento, todo mundo fica exposto. Então, ela trouxe a público, ela revelou coisas que estavam escondidas e desmoronaram. Tanto desmoronaram que nós tivemos o impeachment da presidente Dilma e, pelo visto, né, também estamos nesse momento discutindo a permanência do atual presidente. Então, em pizza ela não acaba, tá, Márcia? Aliás, Xará, ela não acaba em pizza não, mas tem mais coisas aqui. Ela também desponta, além dela estar colocando em cena um jovem guerreiro, né, de espadas, um cavaleiro de espadas, que vai abrindo caminho para que as coisas aconteçam e ele vem iluminado. Eu poderia dizer que essa combinação representa o juiz Sérgio Moro. Eu colocaria todo o coletivo da Força-Tarefa aqui, porque todos eles precisam ter muita objetividade, muita tranquilidade e uma mente muito aguçada para que o sol continue brilhando para eles. Não vejo resultados ruins. Rapidinho também, outra coisa,
que ainda há bastante coisas a serem reveladas e isso sim pode ser que seja um pouco retido. Talvez comecem a segurar o que a população ficar sabendo ou não. Mas, principalmente, retorno do nosso dinheiro, isso aí já está começando a acontecer. Ok. Meus queridos, minhas queridas, nós vamos fazer uma pausa de 1 minutinho apenas. Segura as pontas, aproveite e manda mensagem, compartilhe com as pessoas para elas assistirem também. Já vai escrevendo sua perguntinha e mande nesse telefone que está aparecendo. Voltamos em 1 minuto, ok?